Hey you, what were you doing before you started watching this video? Olá, segundo ano. Nós vamos revisar um outro conteúdo hoje, que é o Past Continuous, também da página 27. Aí eu perguntei para vocês no início: Hey you, what were you doing before you started watching this video? Ei você, o que você estava fazendo antes de começar a assistir esse vídeo? Para que você formule a sua resposta, é necessário que você use um tempo contínuo ou progressivo da língua inglesa. No caso, estamos falando do Past Continuous. Past Continuous é um tempo contínuo da língua inglesa e, por isso, ele configura, representa uma ação que começou a determinado ponto no passado e terminou no outro. No momento da fala, encontra-se concluído. No entanto, ele ocorreu em um período de tempo, não foi uma ação simples. Ocorreu em um período de tempo. Para formularmos uma oração no Past Continuous, você deve usar o sujeito para início, um verbo auxiliar, que no caso é o to be. O verbo to be é o verbo auxiliar dos tempos progressivos da língua inglesa. Aí vocês devem lembrar que o to be no passado, ele vai ser conjugado no passado, ele apresenta duas conjugações, que são o was ou o were. O was para a primeira e terceira pessoa do singular e o were para a segunda do singular, primeira, segunda e terceira do plural, né? Isso nós já estudamos. Logo em seguida você deve aplicar um verbo no gerúndio. Aí vocês vão lembrar, gerúndio. Gerúndio é uma forma nominal, né, que vai ser aplicado em português quando a gente insere na sua terminação as letras N, D, O, né? Falando, dormindo, comendo, bebendo, apresentando, etc. Aí nós aplicamos o gerúndio em inglês. Esse mesmo gerúndio ele vai ser aplicado ao verbo quando a gente insere a ele a terminação ING. Então, como é que vocês vão aplicar o Past Continuous na oração? Quando você associa o verbo to be com o auxiliar e o gerúndio do verbo principal. Dessa maneira aqui. I was talking on the phone. Por exemplo, eu estava falando ao telefone. I was talking on the phone. Outro exemplo. We were reading Marvel magazines. Nós estávamos lendo revistas da Marvel. Então, aqui nós temos o sujeito, o verbo to be conjugado no passado. Precisa se conjugar no passado o verbo to be. Para isso vocês devem lembrar das suas conjugações no passado. E um verbo no gerúndio, né? Que é quando a gente aplica o ing. E aí aqui é complemento verbal. We were reading Marvel magazines. Para a forma negativa é necessário que você insira um advérbio de negação. E o mais usado é o not. E ele vai estar entre a locução verbal, ou seja, entre o auxiliar, que é o to be no passado, e o gerúndio do verbo principal. O native speaker ele vai optar em sempre contrair o verbo auxiliar e o advérbio de negação. Vai ficar assim: You weren't sleeping when Suze came home. Você não estava dormindo quando Suze chegou em casa. Aí nós temos o sujeito, o to be, o advérbio de negação not e o verbo aplicado no gerúndio. Essa é a estrutura da forma negativa dos Past Continuous. Já na oração interrogativa, na estrutura interrogativa, vocês vão precisar inverter os termos. Ou seja, o verbo auxiliar, que no caso é o to be, ele inicia a oração. Porque as orações em inglês, elas sempre vão iniciar com o verbo auxiliar, desde que você não queira inserir uma question word ou um pronome interrogativo na língua portuguesa. E aí vem o sujeito e o verbo principal no gerúndio. E complemento verbal. Were you talking to me? Você estava falando comigo, por exemplo. Mas para que serve? Em que momento a gente deve aplicar o Past Continuous? Quando você vai
querer expressar uma ação que começou em determinado ponto no passado e terminou no outro, né? Geralmente ele também serve para expressarmos uma ação que estava em processo quando foi interrompida por uma outra. Por exemplo, you weren't sleeping, essa ação estava em processo quando foi interrompida por essa. When Susie came home, você não estava dormindo quando Susie chegou. É para isso que nós usamos o past continuous. Ok? Segundo ano, espero que vocês tenham compreendido. As dúvidas a gente vai solucionando através das nossas plataformas digitais, WhatsApp, etc.